de assistir hoje, naturalmente terão a chance de assistir depois. Vou apresentar a tela inteira. Vou ficar sem o chat, não vou ver. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Pode abrir o áudio à vontade, com as ordens. Sentir útil é a melhor coisa do mundo. Vamos em frente. Eu acho que está compartilhando para todo mundo aí, não está? Eu acredito que sim, né? Então, gente, na aula passada, bem-vindos todos vocês. Então, para quem chegou depois, estou falando que na segunda-feira, se Deus quiser, a gente começa o nosso revisional de Química Orgânica. 3 semanas de revisional. Eu encaminho ainda essa semana o meu material, são 80 questões. Temos a nossa aula de exercício na quinta-feira, às 18 horas. Peço desculpa pelo fato de não poder continuar sendo 16h30, 16h35. É porque as atividades da Suprema retornaram e eu estou tendo reunião lá toda terça e toda quinta à tarde. Então fica difícil, né, ausentar para poder vir dar aula. É só uma aula, então. É a última aula nossa do ano, fora o revisional. Então eu peço desculpa a vocês, mas tive que fazer isso. Falei na aula passada de polímero de adição, onde a característica marcante do substrato composto que vai ser polimerizado ter entre carbonos ligação π. É um polímero de adição A mais B dando C. Te dei o exemplo do Teflon, né, mostrando aí que a representação de um polímero é exatamente abrindo parênteses, fechando parênteses, e um N, que indica ordem de polimerização, o número de moléculas que participam do processo de polimerização. Lembrando que aqui tem que ter um catalisador, o catalisador é industrial, eu não sei, é segredo de indústria, tem que ter uma pressão específica acima de 1 atmosfera, tem que ter uma temperatura normalmente elevada e muito oxigênio para a reação ocorrer. Essa reação, só para lembrar, só para você lembrar, ela é feita assim, ó. Deixa eu fazer. Só fazer a representação correta aqui. Peraí, deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Isabela, bem-vinda, querida. Volta aí, meu filho. Volta aí. Então, slide atual. Beleza. Um polímero de adição. Esse Teflon, ele ficaria mais ou menos representado assim, gente, ó. Só para você lembrar como é que faz. O Léo me pediu para falar da borracha. Claro que eu não vou esquecer de falar para você. Esse polímero seria assim, ó. É o 1,2,2 tetrafluoreteno ou tetrafluoreteno apenas. Eu tenho várias moléculas de tetrafluoreteno, várias moléculas, eu represento aqui 2 apenas, olha, 2 moléculas de tetrafluoreteno, tentando sofrer polimerização. Catalisador, não sei qual é, pressão, temperatura e muito oxigênio. Mudei a cor para te mostrar. Para eu fazer um polímero acontecer, eu tenho que pelo menos ter 2 moléculas, né? Para fazer com que a junção ocorra entre essas 2 moléculas. Então, vou colocar N vezes aqui. A pressão alta e a temperatura alta rompem essa ligação aqui em partes iguais, formando radicais livres. Ó. É natural que este elétron livre se junte a esse elétron livre, unindo as moléculas. É natural que este elétron livre possa simplesmente se juntar a um outro elétron livre de uma outra molécula que virá antes dela. Que este elétron livre formado se juntará a uma outra molécula que virá depois desta, formando o que nós representamos, abre parênteses, porque o processo é finito, reticências, porque ele continua, CF, 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 rompe a ligação pi, observa, isso é uma polimerização por apição, une CF, 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 continua através de reticências,
fecha parênteses ou colchetes, e representa N vezes, porque foi feita N maneiras ou N vezes a junção das moléculas por adição. Isso aqui é o Teflon, é um composto completamente apolar, porque a gordura, quando vai na panela, ela, por ser apolar também, tem uma condição de ser facilmente retirada, exatamente porque ela se aproxima, sofre uma afinidade pelo material Teflon, e depois, com a ação da esponja, com o sabão ou o detergente, por ter uma estrutura na sua composição detergente, uma estrutura apolar, consegue remover toda a estrutura, né, da gordura, e o Teflon que está na panela, que não sai, é simplesmente como se fosse um catalisador, permitindo que a gordura possa ser removida do processo completamente. Tá? Então, esse é o processo de formação de um polímero por adição. Aqui eu apago tudo só para te mostrar que o tetrafluoreteno forma o Teflon. Então, a palavra Teflon é exatamente tetrafluoreteno. Estou representando novamente a estrutura. Depois você tem outro exemplo aqui, ó. Tá lá, estou falando que é usado em panelas, aeronaves, porque é muito leve e é apolar, né? O polipropileno, quando ele se polimeriza, ele forma, ou melhor, o propileno, né, quando ele se polimeriza, ele forma o polipropileno. Você vai ver que nessa estrutura haverá a formação de uma ramificação. Isso torna um polímero não biodegradável. Por isso que as embalagens flexíveis, olha lá, os sacos para grãos de fertilizantes, cadeiras plásticas, brinquedos, alguns copos plásticos, alguns eletrodomésticos, por exemplo, copo de liquidificador, que antigamente era de vidro, hoje é de plástico, extremamente resistente, tampa de refrigerante, seringa de injeção. E esse material, se ele for sepultado, se ele for enterrado, você vai ficar 200 anos, 300 anos, daqui a 300 anos, na sua terceira reencarnação, você vai ver, está lá o mesmo material. Porque é um material difícil de se decompor, exatamente por não ser biodegradável, em virtude da ramificação que aparece na cadeia principal do polímero. Um outro exemplo é a formação do isopor, né? O estireno, que é o vinilbenzeno. Ele vai quebrar essa ligação π aqui, ó. Cadê meu pincel? Quebrou a ligação π e vai fazer com que a ligação π desapareça. Você vai ver que a característica marcante de um polímero de adição é quando a estrutura é dada para você do outro lado, sem a ligação π entre os carbonos. Se não tiver ligação π entre os carbonos, meu querido, polímero de adição. Esse poliestireno é usado como isolante e como aquele material que nós conhecemos com o nome de isopor. Já os polímeros de condensação, olha o esquema, gente. Encaixando na reação orgânica que nós já conhecemos, A mais B dando C mais D, isso é uma clara representação de quê? De substituição. A mais B dando C mais D. A gente não fala na química orgânica polímero de substituição. A gente fala polímero de condensação, porque o C, por exemplo, será o polímero, e esse Dzinho aqui, ó, será uma molécula pequena, normalmente água, normalmente ácido cianídrico, normalmente ácido clorídrico, normalmente gás sulfídrico. Então, além do polímero, você forma moléculas pequenas. E elas se formam, gente, dentro de um tubo de ensaio, por exemplo, na parede interna do tubo de ensaio, na forma de gotículas. Por isso que a gente fala, a gente não, né? Os cientistas, os estudiosos, usam a expressão condensação, porque além do polímero que você deseja formar e vai formar, você forma uma molécula pequena na forma de gotículas por dentro de um recipiente qualquer, por isso a gente fala condensação. Mas, na verdade, nada mais é do que uma reação de troca de substituição. São polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes, com eliminação de uma molécula de água, de álcool, de ácido durante a polimerização. Então, além de um produto grande que você forma, você vai formar um produto pequenininho. Exemplo, olha o exemplo que eu estou te dando aí. Isso é clássico em prova, queridos. Aqui você tem um ácido carboxílico. E você sabe que ácido carboxílico sempre perde a hidroxila.
exceto quando ele estiver reagindo com alguém que seja metal, ou que tenha metal. Aí, o ácido carboxílico vai perder só o hidrogênio. Assim, a hidroxila sai com carga negativa, o carbono com carga positiva. Carbono positivo, hidroxila negativo. Isso aqui é uma amina, uma diamina de 6 carbonos. Hexano, 1,6 diamina. Esta amina vai perder hidrogênio com carga positiva, deixando o nitrogênio de carga negativa. A amina vai perder hidrogênio do outro lado, carga positiva, nitrogênio negativo. O que vai acontecer? Claro que vai formar água. Água aqui. Água aqui. Esquece esse negócio de N-1 aqui, não precisa saber, não. Olha a água, olha o subproduto, o produto pequenininho que caracteriza uma condensação. E a junção desse grupo nitrogênio negativo ao carbono de carga positiva. Uma troca, uma reação de substituição. Formando o quê? O que é isso? O que é isso? Amida. Mas na forma de polímero, né, gente? Por isso que isso aqui é uma poliamida. Olha como é que é. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Um nylon. O nylon é uma poliamida. O nylon é um polímero. O nylon, danadinho, 1940, entre 40 e 50, mais ou menos, na época da Segunda Guerra Mundial, foi descoberto na Inglaterra, no Reino Unido, um fio sintético de extrema resistência e de extrema capacidade de elasticidade, de uma resistência incrível. Eles sabiam que tinham que lançar esse composto, esse material, esse fio têxtil, principalmente para a indústria têxtil, naturalmente. Mas eles não sabiam dar nome a esse composto. Que nome que nós daríamos a esse composto? Eles sabiam que iam lançar este material em Nova York e em Londres. Juntaram as duas expressões que identificavam os locais de lançamento e chegou-se ao nome nylon. Beleza? Então, isso é uma história que é verdadeira, que a partir dali revolucionou toda a indústria têxtil do mundo inteiro, principalmente Juiz de Fora, porque Juiz de Fora foi o grande centro no Brasil que copiou ipsis literis, né, o que acontecia na Inglaterra em termos de indústria têxtil. Por isso que Juiz de Fora é considerada Manchester mineira. Para quem que não é daqui de Juiz de Fora, Manchester é uma cidade lá no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, que que foi o maior centro produtor de tecido do mundo. E Juiz de Fora copiou isso. Beleza, gente? Entenderam como é que é esse processo de polimerização por condensação? Então, nesse caso, eu estou formando um copolímero. Vê se você concorda comigo. Só para te lembrar da aula passada, o que é um copolímero? Copolímero significa formação de um polímero através de moléculas diferentes. Isto é um copolímero. E os copolímeros têm uma resistência muito grande, muito maior do que os homopolímeros. Então, esse é o nosso querido nylon, que nada mais é do que uma poliamida. Então, muitos materiais, muitos tecidos que nós usamos aí à base de poliamida são, né, estruturas que lembram muito o nylon. Por isso que antigamente, o nylon, né, a poliamida, os homens na década de 60, 70 tinha muito disso, né, os homens usando calça de tergal, e o tergal tinha fios de nylon, por isso que você podia sentar, dobrar, dormir, ele não sofria deformações, ele não amassava exatamente por ser um polímero à base de estruturas amidas, poliamida. Continuando os polímeros de condensação, vou te dar um outro exemplo. Esse outro exemplo aqui é fundamental você conhecer. Observe que o álcool, essa é uma reação que você conhece, né? Você tem aqui um álcool, dá para perceber? Aqui, ó, um álcool. Na verdade, um diálcool, 2 hidroxilas, né? E um ácido. Na verdade, um diácido. Então, aqui você tem o etileno glicol. É só lembrar que essa palavra glicol aqui indica álcool com 2 hidroxilas em carbonos vizinhos. Aqui, ó, isso aqui é um glicol, ó.
Isso daqui é um glicol. Só estou falando isso só para lembrar, tá? Isso aqui é um diálcool, em carbonos, com hidroxilas em carbonos vizinhos, sim. Isso é um glicol. Agora, isso daqui é um diálcool, mas não é um glicol. Por quê? Porque as hidroxilas não estão presas em carbonos vizinhos. Então, para ser glicol, você tem que ter duas hidroxilas em carbonos vizinhos. Beleza? Esse composto aqui ele é usado como anticongelante da água. Aquela bebida que no início do ano, né, nossa, até parece que foi ontem, né? No início do ano causou aquele transtorno todo aí, cegueira em pessoas que beberam, a bebida, né, a cerveja da Baker, foi colocado exatamente isso aqui, ó, dentro da bebida, né, de forma criminosa, né? Estão já chegando à conclusão que foi criminosa a ação. E esse etileno glicol é um dos grandes responsáveis pela cegueira em pessoas que ingerem esse líquido. Ele é usado como anticongelante da água. O ácido, nesse caso aqui, o ácido para-benzeno dicarboxílico, conhecido como tereftálico, é o parafitálico. O nome dele, ácido tereftálico. Ácido carboxílico perde a hidroxila e o álcool perde o hidrogênio. Aquela reação que ninguém explica, mas todo mundo tem que saber, né? Reação de esterificação. Essa hidroxila certamente vai se juntar com um outro hidrogênio de um outro álcool que virá depois dela. Esse álcool perderá o hidrogênio, com certeza vai se juntar uma outra hidroxila que sairá de um outro ácido carboxílico que virá depois dele. Uma reação de substituição. E esse grupo o oxigênio vai entrar no lugar da hidroxila que saiu, uma troca. Por isso que vai formar um éster. Isso aqui é um éster, olha lá. Isso é um éster. Aqui faltou um Ozinho aqui antes do CH2OH, tá? Aqui esse Ozinho aqui faltou. Esse éster é chamado de polietileno tereftalato, porque a terminação ato é a terminação de sal e éster. Polietileno tereftalato. Se você pegar as iniciais, PET. Este material que é feito a garrafa PET. Esse material que tem uma resistência muito grande. A resistência é tamanha que, por exemplo, você vai botar soda cáustica. Se você colocar soda cáustica no vidro, o vidro vai reagir com sódio, que tem silício. Por isso que soda cáustica tem que ser colocado em material à base de PET, que é inócuo. Ele não vai reagir com a base. Tá? Interessante pra caramba isso, muito interessante. Outra coisa, é tão resistente isso, que água sanitária, por exemplo, ó, feita de hipoclorito de sódio, independente da concentração, tem que ser guardada em garrafa PET. Então é muito interessante isso, porque é muito útil. Como eu disse na aula passada, existe o ônus e existe o bônus, né? O ônus é a facilidade, é a tranquilidade de você ter materiais que você possa, né, utilizar sem problema maior. Mas o grande bônus, ou melhor, o grande ônus disso tudo, né, o bônus é a facilidade, é a tranquilidade, é a praticidade. Mas o ônus disso é exatamente o descarte, né? Então você não pode sair descartando garrafa PET em qualquer lugar. Então hoje em dia a gente sabe que garrafa PET pode ser usada para quando você está fazendo uma casa, você está embolsando uma casa, né, a parede da casa, você vem e coloca a massa, e antes de colocar a massa, você coloca a garrafa PET aberta para aumentar a temperatura interna e principalmente para melhorar a acústica da casa. Existem hoje telhas feitas de garrafa PET, de material da garrafa PET. E outras tantas utilidades aí, é só colocar a cabeça para funcionar. Altamente utilizado como base para embalagem de bebidas e alimentos, produtos de limpeza, e também altamente reaproveitado pela indústria da reciclagem para a produção de diversos novos produtos. Então, o grande barato desse polímero chamado polietileno tereftalato, que é o PET, é exatamente a reutilização dele. Se você quiser chamar de reciclagem, beleza.
Isso aí é uma forma de mitigar, né, a produção de materiais nocivos ao nosso ambiente, ao nosso planeta. Um outro exemplo... Pará, Oi, querida. licença. Essa reciclagem da garrafa PET, como ela é feita? É moído e depois, como faz para juntar de novo? É compactação, Aline. Normalmente se usa ácido sulfúrico para fazer decomposição, tá? Aí forma uma espécie de pasta, é uma pasta, seria uma pasta. E depois você faz a compactação de uma forma tal que você busca colocar no formato que você deseja, entendeu? Por exemplo, telha, você coloca, né, depois de fragmentada, esse material, né, polietileno tereptalato, e depois colocado em contato com ácido sulfúrico, para poder fazer a destruição da estrutura, e forma essa massa, eu esqueci como é que... Não é... Esqueci o nome, é uma massa mesmo, é tipo uma massa de fazer bolo. Aí depois você coloca numa máquina, dependendo da máquina que você deseja, para formar, né, a estrutura que você deseja, o tamanho, a forma e a figura especificamente geométrica do material que você deseja. Mas leva muito ácido sulfúrico nisso aí. E, naturalmente, o ácido sulfúrico depois, né, você vai fazer a limpeza dessa massa depois de moída e fragmentada, você faz uma limpeza com material alcalinizante para neutralizar aquele ácido sulfúrico, aí você tem a massa final. É mais ou menos assim, Aline. Porque industrialmente eu não sei como é que é, né? Eu nunca vi ao vivo em cores, né? Porque isso aí é também segredo industrial. Tá? Obrigada, Pará. Beleza, Alininha? Esse exemplo aí, um terceiro exemplo, ele nunca caiu em prova, mas o dia que cair em prova vai pegar muita gente desprevenido. Por que eu estou mostrando isso? Primeiro que você não precisa decorar, né? Se o cara apresentar isso para você na prova, você vai lembrar que o fenol... Olha só como é que é orgânica, ela é sequencial. Olha por que a gente deixa o polímero para o final mesmo, olha só. O fenol, ali, Rafaela, o fenol tem uma hidroxila que está ligada a um anel aromático, que é um radical do tipo ortopara-dirigente. Não sei se você se lembra, aqueles radicais ortopara-dirigentes são aqueles radicais formados apenas por ligações sigma. Então, essa hidroxila vai permitir a retirada do hidrogênio do anel, seja na posição orto, seja na posição para. Você pode tirar da orto ou da para. Aqui eu estou representando um exemplo em que um fenol e um metanol estão reagindo. Então, esse metanol, observa, ele vai perder o oxigênio, cara. E o outro fenol, junto ao primeiro fenol, forma a água. Olha lá. E esse carboninho aqui do metanol vai ser o grande responsável pela união de dois anéis aromáticos. Aí eu te pergunto, essa estrutura formada, ela tem ou não uma alta estabilidade? Praticamente é só anel aromático ali. Estou falando praticamente porque tem um carboninho interrompendo a sequência de ligação direta de anel com anel. Isso aumenta de tal maneira a resistência do composto que vai fazer você se lembrar que esse material aí, no início do século XX, foi descoberto e foi a grande revolução da história do polímero. E esse material foi descoberto, é chamado de baquelite, é o mesmo material que é usado na base do ferro elétrico. Quando você está passando uma roupa e segurando o ferro elétrico, você vê que você não sente o calor. O calor não atinge a sua mão. Exatamente porque o baquelite é o material usado para fazer esse tipo de material. Os computadores antigamente eram muito mais pesados, porque eram feitos de baquelite. O painel do carro era feito de baquelite. O suporte que fica embaixo das cadeirinhas na sua casa, nas escolas, aquele materialzinho que não deixa a cadeira arrastar, como se fosse uma borracha, aquele ali tem uma resistência tal, você não tem noção. É tão resistente que depois que você desgasta esse material e tem que trocar, você não consegue reciclar esse material. Aline, esse material não é reciclável. Por isso que, com o tempo, ele está sendo deixado de lado, porque o processo de descarte é muito complicado. Se você aquecer ele não sofre uma deformação pelo aquecimento. Se você quiser reutilizá-lo, só se você quiser fazer uma espécie de, por exemplo,
Você está querendo... Você construiu uma casa, você retirou terra, né, de um determinado lugar para usar na construção da casa, tem aquele buraco ali, o que você vai fazer? Pô, você tem uma madeira que você não está usando mais, você tem uma opção de dejetos que são decompostos naturalmente pela ação do tempo e dos micro-organismos desse planeta, você coloca isso tudo num buraco e joga terra. E o baquelite, muitas das vezes, entra nessa. Então, a matéria que vai ser decomposta, a madeira e outros materiais que vão gerar gás carbônico, desculpa, o gás metano, vão gerar H2S, dependendo do material que está ali dentro, o baquelite vai ficar. Mas como a quantidade é pequena, porque nem sempre, né, você tem baquelite em casa em grande quantidade, isso é passível de aceitação. Mas o grande problema de todos os estudiosos da química é como descartar o baquelite, já que ele não tem uma reutilização interessante. Legal? Olha lá, 1920 e 1930, muito utilizada para fabricar telefones, o baquelite. Aqueles telefones antigos, você tinha até que fazer musculação para levantar um telefone daqueles, aqueles telefones de discar, não sei se em lugares mais antigos, em algumas fazendas, ainda tem aquele telefone de discar. Você pegar um telefone daquele é uma loucura, de tão pesado que é. Os discos musicais de 78 rotações por minuto, é feito de baquelite, aquele disco que a agulha fazia a leitura da música. Os long plays, os LP da época. Eu peguei essa época. Eu tô com 23 anos só, gente, mas eu peguei essa época. Bola de bilhar é feita de baquelite. Câmera fotográfica antiga, aquelas lambe-lambe, que o cara enfiava a cabeça dentro de um tecido, né, para poder fazer a fotografia. Atualmente, os baquelites são usados como cabos de panela, de ferramentas, interruptores elétricos, tomadas, plugs, peças industriais elétricas, tampas, revestimentos como tinta e verniz, cola de madeira, base de cadeira e sofá. A base é o protetor para não arranhar o chão, né? Muito legal isso, gente. A química tem uma praticidade incrível na nossa vida, mas tem alguns problemas que até hoje o homem não consegue resolver. Polímero de rearranjo, são 3 tipos de polímero, então, de adição, que cai em prova, de condensação, que eu falei que cai muito, e o polímero de rearranjo, que nunca caiu. Mas eu falo porque eu tenho que falar, né? São aqueles polímeros resultantes da reação entre monômeros que sofrem rearranjo. Rearranjo é o reagrupamento de átomos e ligações dentro de uma molécula. É como se fosse uma tautomeria, lembra? Muda a ligação π, muda a posição do átomo de hidrogênio na molécula. Então, eles sofrem um rearranjo durante o processo de polimerização. Vou dar ali um exemplo, o etileno glicol de novo, reagindo com um composto chamado diisocianato de parafenileno. Olha que loucura. Precisa saber isso decorado? Claro que não precisa. Você está vendo que a ligação π ela vai mudar de posição. Você está vendo que os átomos de hidrogênio vão participar de uma outra molécula no processo de rearranjo. Você vai formar um composto chamado poliuretano. Caríssimo. 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 O Pina já ouviu essa história lá quando eu dei aula para os jesuítas, mas eu vou contar para você rapidinho aqui, que quando eu construí minha casa, eu fiquei quase 6 anos construindo a casa, né? Várias igrejas foram iniciar e terminar a construção antes da minha. E quando a gente coloca madeira, né, na casa, o grande problema é a água, né? Nada segura a água, absolutamente. Nada segura a água. Então, eu estava tendo um problema sério de infiltração entre a madeira, que era o batente da porta, e a parede. Então, o pessoal falava assim, né, o cara que construiu a casa, não, isso é fácil, é só colocar silicone. Silicone é um polímero, né, claro. Só que o silicone, pela ação do sol, ali sol, água, sol, né, frio, quente, aquele negócio todo, com 2 anos ele começa a ficar ressecado e naturalmente começa a abrir o espaço para que a água entre. E estava tendo infiltração direto na minha casa, até que eu chamei um rapaz, e esse rapaz, inclusive, tinha sido meu aluno, o Paulo, ele falou, Fará, a única coisa que vai resolver aí na sua casa é uma fibra
de poliuretano que a gente passa aí. Eu falei, pô, que é isso, pô? É mesmo? Eu falei, poliuretano. Você vai passar e você vai esquecer desse problema. Silicone demora de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo das condições. Eu falei, e o poliuretano? Foi de 20 a 25 anos. Vai, então passa aí, pô. Mas, gente, como se fosse uma massa plástica, branquinha, linda, maravilhosa. É só que o preço quase me matou. Quase que eu preferi deixar com silicone mesmo, trocar de 2 em 2 anos. Mas graças a Deus eu consegui colocar e nunca mais tive problema nesse local com a infiltração. Poliuretano, realmente excepcional polímero produzido a partir de rearranjo de duas moléculas completamente diferentes. Presente em espumas rígidas e flexíveis, usado em colchões, né? Elastômeros duráveis, elastômeros são borrachas, em adesivos de alto desempenho. Aí esse adesivo que eu te falo, né? Eu acabei de falar. Selantes, fibras, vedações, preservativos. Os preservativos de melhor qualidade, os mais caros, são feitos à base de poliuretano. Né? Você vai fazer um preservativo de má qualidade, vai que estoura lá na hora H, já era, né? Peças de plástico rígido e tintas. Então, algumas tintas com a intenção de fazer com que a absorção da água pela parede, né, não seja tão grande, já é feita a pintura de uma casa com a base de poliuretano. A tinta caríssima, mas tem um custo-benefício muito interessante. A classificação quanto ao comportamento mecânico, a chamada de elastômeros ou borrachas. Aqueles elastômeros podem ser naturais ou sintéticos, então a borracha natural. Fará, Oi, você pode voltar o slide volto. rapidinho, só para tirar uma Claro. foto? Pensei que você quisesse tirar uma foto minha, Rafa. Pode ser também, Você quer quer tirar, posar? você quer tirar uma foto do slide? Ai, meu Deus, não basta ver o Botafogo não ganhar nada. Tá bom, obrigada, Fará. De nada, querida. Vou falar aqui das borrachas, também conhecido como elastômeros. A palavra elastômero mostra exatamente a grande elasticidade desses materiais. Né? Os elastômeros podem ser naturais ou sintéticos. Sua principal característica é a elevada elasticidade. Né? Isso é fácil de entender. A borracha natural, aí, Léo, vou falar hoje, hein? É obtida a partir da seringueira, né, da Hevea brasiliensis, através de cortes no seu tronco. Não são cortes feitos na horizontal, na diagonal, em que você coloca uma cumbuquinha para receber o látex, que lá no norte do país é chamado de caoutchouc, né, o líquido branco, látex pegajoso. E lá eles misturam esse látex, gente, com a folha de seringueira, eles raspam a folha de seringueira e misturam o látex e masca, fica mascando, é o chiclete deles natural, né? Pelo menos não provoca cárie. Olha o butadieno 3. Eu queria te mostrar, vou mostrar aqui para o Léo e para vocês. Se vocês me permitem, eu vou representar toda a estrutura aqui para vocês. Ó. Primeira coisa que eu queria que vocês guardassem, vou até escrever em vermelho aqui. Toda vez que eu falar em borracha, você vai lembrar disso aqui, ó, de alcadiano. Você sabe o que é alcadiano? Alcadiano é um hidrocarboneto com duas duplas ligações. E essas duas duplas podem ser acumuladas, ou seja, partindo de um mesmo carbono, ou podem ser alternadas, que nós chamamos na prova do Enem sempre de conjugadas, ou seja, os alcadianos conjugados. Quem produz as borrachas? Resposta, os alcadianos conjugados, aqueles que têm ressonância na cadeia. Queria muito que vocês ficassem ligados no que eu vou te falar aqui agora, porque é apenas uma recordation das aulas anteriores. Mas eu vou te mostrar aula anterior mais aula atual é igual a polímero. Vou pegar esse composto chamado but-1,3-dieno e vou chamar um outro but-1,3-dieno. Presta atenção, hein? Presta atenção que isso aqui é show de bola. Quantas moléculas fará?
N mol de moléculas de but-1,3-dieno. Qual que é o nome usual desse composto? O nome usual desse composto é eritreno. Nossa, ele joga ping-pong tão bem. Mas eritreno todo dia. Então você tem aqui catalisador, sempre faço isso. Pressão, temperatura e muito oxigênio. Tem que ter muito oxigênio para o processo acontecer. Pressão alta, temperatura alta, ruptura em partes iguais. Ninguém vai te pedir isso não, tá? Eu só estou te explicando. Ruptura em partes iguais. Beleza. Fará, mas existe essa possibilidade de formar radicais livres? Sim. Mas a pressão e a temperatura sendo muito altas, como o processo é natural, como o processo é natural que vai acontecer, não tem como formar radicais livres. Então, eu vou pedir para você considerar que a formação, deixa eu só apagar aqui, a formação dos polos nessa molécula é muito mais evidenciada pelo fato de você não ter muita temperatura alta, uma temperatura acima de 100 graus Celsius na natureza, é meio difícil, né? Então, o que vai acontecer? Esta ligação π, ela polariza buscando o carbono mais hidrogenado, Markovnikov. Vai deixar esse carbono com carga negativa. E vai deixar esse carbono com carga positiva. Beleza? Show. Só que essa outra ligação aqui, como ela está conjugada, alternada, ela, respeitando o processo de ressonância, ela muda de posição. Se ela muda de posição, naturalmente ela estabiliza o carbono que estava com carga positiva. E esse carbono aqui que estava com carga positiva, recebendo os elétrons dessa movimentação dos elétrons π, claro que ele vai ficar estável. Quem é que vai ficar com carga positiva é o outro carbono da outra extremidade. A mesma coisa ocorre com essa molécula. A ligação π ela é movimentada, é polarizada, deixando esse carbono com carga negativa e esse aqui com carga positiva. A ligação π conjugada ou alternada, ela movimenta-se, ela polariza-se, buscando estabilizar o carbono sem elétron. Se ela estabiliza o carbono sem elétron, o carbono fica estável, e, na verdade, quem vai ficar sem elétron é o carbono da outra extremidade. Ó. O que vai acontecer agora? Mudar a cor? Vou te mostrar em azul. A carga negativa de uma molécula vai se unir com a carga positiva da outra. A carga positiva de uma molécula vai se unir com a carga positiva da outra. Isso aí no processo sequencial, por isso reticências. A carga negativa dessa molécula certamente vai se juntar com a carga positiva da outra molécula, isso no processo sequencial, por isso reticências. Representa, Fará, o polímero. Parênteses ou colchetes? Reticências. CH2, observa lá. CH dupla, olha onde a dupla foi parar, olha onde a dupla foi parar, olha a movimentação das ligações π e olha onde a dupla ligação foi parar. O traço que eu estou colocando com uma cor diferente é para mostrar a união que está acontecendo entre as moléculas. Depois, de novo, CH2, olha lá, é a segunda molécula que está sendo juntada, associada, unida. Depois, CH, olha a dupla onde foi parar, olha a dupla onde foi parar. Depois, CH2, reticências, fecha parênteses, N vezes. O que é isso, Fernando Fará? Isso é um polímero. Como é que chama esse polímero? Resposta: borracha sintética. Esta borracha é feita em laboratório. Esta borracha é feita em laboratório assim. Mas como é que eu vou saber que eu vou iniciar e terminar? Eles adicionam sódio na borracha. Para que o sódio possa dar início e fim à borracha. Por isso que eles chamam de butadieno ou but-1,3-dieno. Ó, o nome oficial do composto é but-1,3-dieno. Mais sódio juntos formam a borracha sintética, que nós chamamos de buna. Aí o Léo me lembrou na semana passada, fala
da vulcanização da borracha. Para eu poder aumentar a resistência da borracha, eu adiciono a borracha enxofre. Descobriram isso no início do século XIX. Bom, no final do século XIX. Quem inventou isso foi um cara chamado Charles Goodyear. Em homenagem a ele, criou-se a marca do pneu Goodyear. Depois veio um italiano chamado Pirelli, depois veio um inglês chamado Firestone, depois veio um francês chamado Michelin, cada qual colocando um percentual de enxofre na borracha. Deixa eu só te explicar como é que é isso. Você tem um filamento de polímero de borracha assim, ó. Os filamentos são assim. Quando você faz a compactação da borracha, compacta, os filamentos ficam próximos, mas fica um vácuo entre eles, entre esses filamentos. Então, quando a borracha ela começa a ser desgastada, um filamento começa a deslizar sobre o outro, tornando a borracha quebradiça. Aí eles viram que a borracha ficava, depois de um certo tempo de uso, quebradiça e perdia sua qualidade. Aí veio o cara chamado Charles Goodyear e colocou, para cada quilo de borracha, colocou 9% de enxofre. O enxofre é um elemento da família CSA que faz duas ligações. Então, quando se colocou enxofre nas borrachas naturais ou sintéticas, qualquer tipo de borracha, o enxofre fazia a união dos filamentos dos polímeros e no momento do atrito, do desgaste, os filamentos roçavam um sobre o outro, mas não completamente, porque o enxofre não permitia isso. Essas ligações são chamadas de ligações cruzadas, que fazem com que haja um aumento da sobrevida da borracha, um aumento da vida útil da borracha. Esse processo, inventado, criado e idealizado por Charles Goodyear, é chamado de vulcanização da borracha. O Ayrton Senna, em 1991, 92, fazendo um teste, fazendo tomada de tempo no autódromo, não sei aonde, ele estudou isso. Cara, o gênio, né? O gênio é gênio, não tem jeito, não tem outra expressão para o Senna. O Senna estudou isso e pediu para o fabricante de pneu produzir alguns pneus para ele fazer a tomada de tempo. É diferente de hoje, né? Que você tem várias baterias, primeira bateria, segunda bateria, terceira bateria. Naquela época, não. Naquela época, você tinha uma hora para você fazer a sua tomada de tempo. Você podia dar uma volta só e pronto, independente se estivesse chovendo ou não. Você tinha que colocar o carro na pista, dava uma volta de aquecimento e na outra tomada de tempo. O Senna pede para o fabricante fazer um pneu para ele, um jogo de pneus, né? Vários jogos de pneus, sem enxofre. Por quê? Porque sem o enxofre, a borracha fica mais aderida ao asfalto quente, e naturalmente a velocidade aumenta. Ele fazia a melhor volta como é que chama? Como é que chama? Meu Deus do céu. Nos treinos oficiais. Depois a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, descobriu isso e proibiu, né, o uso dos pneus nos treinos oficiais sem o percentual de borracha, porque deixava lascas de borracha no asfalto, fazendo ondulações ocorrerem e causando transtorno. Este é o gênio Ayrton Senna da Silva. Ô, Fará. Oi. Como que eu posso conceituar, então, o que é vulcanização da borracha? Você pode colocar a adição de enxofre à borracha, independente de ser natural ou sintética, cuja finalidade é o aumento da sobrevida da borracha. Ok. Ninguém vai te perguntar das ligações cruzadas, mas se você quiser, você pode falar. Forma ligações cruzadas que mantêm os filamentos unidos sem o desgaste prévio em relação ao atrito. Tá, obrigada. De nada.
Então, butadieno 1,3, tá errado aqui, é butadieno 1,3, tá, gente? Ó, butadieno, cadê? É 1,3 aqui, ó. Saiu errado, perdão. Ele vai fazer uma reação de polimerização, as ligações π elas se movimentarão, por isso que a reação é de adição do tipo 1,4. As duas duplas estavam na extremidade e passamos a ter uma única dupla no centro da cadeia. Isso aqui é o polibutadieno, na verdade é a borracha natural. Ó, borracha sintética, desculpa. Buna. Buna significa butadieno, 1,3 mais sódio. Aí, com o tempo, Rafaela, o que foi acontecendo? O pessoal foi estudando, buna é a base de tudo. Aí pegaram e colocaram na buna, com todo respeito, um negócio chamado estireno. Em inglês, starian, começa com S. É chamada buna S. Aí já passou a melhorar a qualidade da borracha, passou a ser uma borracha mais resistente. Aí criaram uma borracha chamada perbunan. Colocaram a buna mais acrilonitrila, que é uma nitrila insaturada. E depois colocaram cloro no butadieno 3, que eles chamam de cloropreno. Pegaram esse material aqui e, ao invés de fazer 1,3 butadieno, botaram um cloro aqui, ó. Botaram assim, 2 cloro, butadieno 3. Criaram um polímero chamado neopreno, que hoje, no comércio, o pessoal que gosta de futebol, gosta de um vôlei, gosta de uma atividade esportiva, vai notar que os materiais esportivos, né, joelheira, cotoveleira, munhequeira, todos esses materiais são feitos de neoprene, que é exatamente o polímero produzido a partir do 2-cloro-butadieno, 1,3. É uma coisa muito usada por nós, gente, é muito usada. Tá? Roupa de mergulhador é de neoprene. Quem testou isso, vou falar do Senna de novo. Em 1990, o Senna recebe uma proposta para testar. Lá no Lago Paranoá, lá em Brasília, frio pra caramba, num jet ski, ele recebe uma roupa de neoprene, roupa de mergulhador, e ele, numa velocidade X no seu jet ski, ele teria que se jogar do jet ski para poder sentir o impacto na água e principalmente a temperatura da água. Ele ganhou uma baba para fazer isso e aprovou a roupa de neoprene. Hoje em dia, tudo é neoprene. Evolução dos tempos. Eu lembro direitinho quando eu praticava o meu esporte, jogava o meu vôleizinho, que era muito pouco, ou o handball lá no Granbury. A minha joelheira, ela deixava meu joelho como se fosse um joelho do Hulk, enorme. A gente nem conseguia cair de frente, porque a joelheira não deixava. Hoje não, a joelheira, ela molda o seu corpo, ela agrega, né? Ela permite que as fibras musculares fiquem mais próximas, aquecendo a musculatura. Hoje, qualquer tornozeleira, qualquer joelheira, qualquer cotoveleira, todas são à base de neoprene. Uma praticidade incrível. Tem muita máscara agora, né, de neoprene também. De neoprene também, exatamente, Mari, é isso aí. É muita coisa, né, que estão sendo lançados aí, que eu não sei se você viu aí aquele negócio que a televisão tem mostrado muito, aquele negócio de VAR. É VAR, né? Não vai negócio de futebol, é vai do empreendimento. Não sei se você viu, vai. Não. Ah, não, vai. vi. Uhum. Tem uma musiquinha aí. Tem uma moça que estava na pandemia, lá do Pará, ela fez uma máscara de borracha. Uma máscara, borracha da onde? Da onde que ela extraiu? Na seringueira. Nu? Acredita? Tem aí, de vez em quando aparece na propaganda. Eu só queria ver como é que ela fez isso, porque realmente deve ser muito interessante. E deve estar deitando e rolando, né? Nossa Senhora. Barato e prático, né, pra caramba. E a mesma coisa que acontece com o isopreno. Isso mesmo, a mesma coisa que eu fiz para você, te mostrando como é que se forma a borracha sintética, eu faço ali embaixo com o isopreno, porque o isopreno, o 2-metilbuteno-3-dieno, ele vai formar a borracha natural. A borracha natural é isso aí, gente, é o látex. A única diferença da natural para a sintética é a ramificação. Olha lá.
Esta ramificação aqui. A natural tem, a sintética não tem. Por isso que a natural ela é mais resistente. Ela se decompõe em menor concentração do que a borracha sintética. A borracha sintética é para ser consumida e para ser trocada rápido. Isso aí é comercial, né? A borracha natural, quando você tem, é igual fusquinha. Você tem, bicho, não estraga nunca. Não amassa. Não precisa nem colocar água no carro, nunca vi isso. Exatamente por causa de uma ramificaçãozinha, a estrutura, a estereoquímica do composto permite que você a considere uma estrutura de altíssima qualidade. Reação de adição do tipo 1,4, qualquer borracha é feita por adição do tipo 1,4. A polimerização da borracha é feita por adição 1,4. Você não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. E ali, a extração do látex, né? Da seringueira, que é um líquido precioso. O Brasil, na época do ciclo da borracha, era o maior produtor mundial de borracha. Depois veio a Malásia que roubou uma mudinha da Hevea brasiliensis, plantou lá. Agora deve ser Hevea malasiensis, né? A Malásia hoje é a maior produtora mundial de borracha natural. Ô, Fará, Oi. toda produção de tecido, assim, vai ser adição? De tecido sintético nosso? É. Não, vai ser normalmente polimerização por condensação. Ah, tá. Tá? Adição mesmo, você pode falar que sempre é o lance da borracha. Tá. Mas poliamida, a garrafa PET, são todas feitas por reações de substituição ou condensação. Show. Obrigada. Beleza? Beleza, de nada. Tá terminando, tá, gente? Então, a parte final aqui é mais texto, então fica mais fácil para você ler depois. As borrachas sintéticas são formadas pela adição de dois tipos de monômeros, o copolímero, né? Elas são mais resistentes e utilizadas comercialmente para a produção de mangueiras, correias e artigos para vedação. Os plásticos são formados através da combinação de vários monômeros. O petróleo é a matéria-prima. Os plásticos naturais ou sintéticos podem ser divididos em termorrígidos e termoplásticos. Essa expressão é legal saber lá, olha. Termorrígido, também chamado de termofixo, é aquele que, por aquecimento, assume uma estrutura tridimensional, se torna insolúvel e infusível. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Aquele negócio do baquelite que eu te falei. Eles não são biodegradáveis. Eles não são recicláveis. Tá? Agora, os termoplásticos são aqueles que permitem a fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Então, eles sofrem alteração, a bel prazer. Você pode reutilizá-lo, você pode remodelá-lo e você pode reciclá-lo. Essa é a vantagem. Pode ser uma boa pergunta para uma prova de Enem. A química ambiental, olha lá. Por que um polímero termorrígido não deve ser utilizado? Porque ele não é biodegradável. Você aquece ele, você não faz com que ele adquira uma forma que você deseja, você não consegue. Tá? Enquanto que o termoplástico, sim. Aí no final é só texto, só para você ler lá, falando das fibras, também naturais ou sintéticas. Fibras sintéticas, elas requerem, naturalmente, um pouquinho de químicas, química pura mesmo, né? Na natureza, as fibras podem ser obtidas por pelos de animais, sedas, como as sedas do bicho da seda, caule, semente, folha, fruto. Antigamente, né, no início dos hominídeos, né, os homens naquela época não tinham conhecimento tecnológico, não usavam naturalmente as fibras extraídas da própria natureza. Hoje não, né? Hoje você vai para o laboratório. Vocês estão vendo agora da vacina, gente? Os caras falaram que 2 anos e meio, 3 anos para a vacina ser criada. A vacina já está pronta aí, pô. Nada me tira da cabeça que essa vacina já está pronta desde o ano passado. Antes da pandemia. Nada me tira da cabeça isso. É tudo sintético. Você chega lá e produz tudo sintético. Não tem nada natural mais. Né? E laboratório, e química, hein? E nanotecnologia, hein? Aí tá falando aí que fibra sintética pode ser representada pelo poliéster, isso que a Mariana falou.
são essas fibras que nós usamos no nosso vestuário, né? Poliéster, poliamida, acrílico, e aí vai. Aí você tem os polímeros biodegradáveis, eu não vou ficar lendo, porque é só você ler, são poucos os slides. Falando dos polímeros biodegradáveis, podem ser naturais ou sintéticos, tudo pode ser natural ou sintético. Olha só, olha que legal isso. Eles podem ser derivados das seguintes fontes. Eles podem ser derivados de fontes renováveis de origem vegetal, como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, por exemplo, que deveria ser usado, né? Todos nós. Eles podem ser sintetizados por bactérias. Olha só que loucura. Tem bactéria que produz um negócio chamado polihidroxalcanoato, que é o PHA. Olha que loucura. Estava tendo até uma fake news aí falando que a cerveja puro malte, ela evita a produção de pH, porque a bactéria, no processo de fermentação da cerveja, ela não tem condições de produzir esse material que é nocivo à nossa saúde. Mas é fake news isso. Derivados de fonte animal, como a quitina. Quitina, você sabe que é um polissacarídeo de artrópodo. E, infelizmente, é obtido por fonte fóssil como o petróleo, que nós estamos ainda, né, dependendo disso, até quando eu não sei, mas um dia vai acabar. Polímeros biodegradáveis são usados para a produção de embalagem de alimentos, sacolas, produtos para agricultura. Tem produto de agricultura, cara, por exemplo, ração animal, que os caras abrem o saco, jogam a ração para os animais e enterram o saco, porque o saco, a embalagem é de um polímero biodegradável. Olha que legal, cara. Através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e, consequentemente, da poluição, enquadrando-se no conceito de sustentabilidade. Essa palavra é marcante para hoje qualquer país tentar investir em qualquer outro. O país que você está querendo investir, ele tem uma política de sustentabilidade? Sim, então eu vou investir lá. Se não tiver, já era. Você sabe disso. Aí vem os exercícios que eu não vou fazer, eu vou mandar para você. Esse material já foi encaminhado, né, para vocês. Tá? Os exercícios, tem alguns exercícios aqui. Tem gabarito. E eu encerro com vocês neste momento, um momento clássico de conclusão de conteúdo de Enem para vocês. Tá? Espero que... o Léo está falando ali. Ô, Léo, o que é isso aí? O líquido que sai do ABIL? O que é ABIL? Eu não sabia, cara. Olha aí, depois eu falo que eu que sou professor aqui, hein, Léo. Ah, tá. Máscara de TNT, cheio de microfuro. A gente está sempre susceptível a isso, né? Queridos, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo. Espero que vocês estejam, né, comigo na segunda-feira, fazendo esse revisional. Faltam 3 semanas só. E muito obrigado por tudo. Eu vou mandar essa semana ainda esse material do revisional. São 80 questões para a gente fazê-las todos juntos, tá? Espero que você curta, espero que eu possa te ajudar. E um beijo para todo mundo, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Fará. Obrigada. Tchau, Rafinha. Tchau, Fará. Tchau, gente. Fará. Beijo. Tchau, Fará. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo. Fará. Ó, quinta-feira tem aula, quem quiser.